começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Sara. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E hoje temos um destaque das eleições do próximo ano. O Nunes articula candidatura ao governo de São Paulo em 2026 com Tarcísio em disputa presidencial. O prefeito, que precisaria renunciar após pouco mais de um ano de mandato, ficou animado com simulações em pesquisas. E agora sobre guerra comercial, tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre aço e alumínio que afeta o Brasil entra hoje em vigor. E a União Europeia retalia. E sobre o imposto de renda, a Receita Federal divulga regras do Imposto de Renda 2025 nesta quarta-feira. E veja prazos e quem deve fazer a declaração. E sobre saúde, o número de mortos por Covid no Brasil ainda é alto e se equipara à queda de 6 Boeings em 2025. E aqui ao lado nós também temos estas imagens em destaque da Editoria Internacional sobre o caso do massacre de alauítas. Testemunhas relatam caos e fila para fugir da Síria, que registrou cerca de 1.000 mortes de civis nos últimos dias, após ataque de novo governo. E aqui também nós temos sobre o resgate de turistas. Sem Voepaz, Latam é autorizada a usar jatos Airbus para buscar passageiros em Noronha. Voos devem ocorrer nesta quarta e quinta-feira. E agora, sobre o caso do feminicídio, uma semana após corpo ser achado, entenda o que se sabe sobre o caso da morte de Vitória. E a adolescente foi encontrada degolada no matagal em Cajamar, em São Paulo, na última quarta-feira. E um destaque para o Caderno Todas, entenda a onda Trade Wife, de influenciadoras de direita religiosas e com muitos filhos. E essas mulheres se tornam garotas propaganda do conservadorismo sem falar de política. E agora, do Congresso Nacional, o PT vê atrito na relação com o STF, caso Eduardo Bolsonaro chefie Comissão de Relações Exteriores. E a avaliação é de que nomeação pioraria trato com os Estados Unidos. E o Mota diz não haver como interferir. Indígena Pataxó, de 53 anos, da aldeia Terra Vista, é assassinado a tiros no extremo sul da Bahia. Outro indígena foi ferido por disparo de arma de fogo e precisou passar por cirurgia ontem. E agora mais outra chamada da Editoria Internacional do país Groenlândia. Partido opositor vence eleição parlamentar na Groenlândia, sob a sombra de Donald Trump. E agora outro destaque sobre livros, isso porque as escolas de Fortaleza deixam de receber livros após parlamentar apontar mensagem subliminar. E o jornal Folha de São Paulo traz esse destaque, o porquê vale a pena. Esforço de deputada do PL para barrar a obra infantil com personagem vestido de bailarina mostra guerra cultural nos moldes dos Estados Unidos. Criticada por Trump, energia solar registra avanço nos Estados Unidos. E geração Z influencia 6 a cada 10 compras de eletrodomésticos, afirma a Brastemp. E o Folha de São Paulo convida para você ver o videocast. E mais abaixo, agora da Editoria de Economia, se olhar a história, a trajetória da economia brasileira é positiva, afirma o presidente da Stellantis. O Elkan inaugurou o Centro de Desenvolvimento de Motores Híbridos Flex em evento com o presidente Lula. E agora sobre as lojas americanas. A loja abre ação contra ex-líderes para cobrar indenizações por fraude contábil bilionária. E a empresa está há mais de 2 anos no centro de escândalo que levou à recuperação judicial. E abaixo, outra chamada de capa, o trabalhador paga mais que o triplo da taxa do consignado dos aposentados, aponta o Procon.
E as fintechs querem furar bolha do crédito com um novo consignado privado. E da editoria de política, o Dirceu reúne ministros de Lula, Hugo Mota e membros do Centrão em festa de aniversário. Petista comemorou 79 anos em Brasília e aliados falam em lançamento de candidatura. E agora, sobre os ataques à democracia, o Alexandre de Moraes fala em ameaça à soberania e critica Starlink de Elon Musk em evento. E a afirmação se deu durante a abertura de um curso sobre democracia e comunicação digital. E outro destaque sobre ditadura militar: reconhecer novas vítimas da ditadura sem base jurídica é temerário, diz Rafael Abrita. E o representante da defesa no colegiado sobre mortos e desaparecidos prega uma cautela. E agora também sobre o cotidiano em São Paulo, a habitação social cresce em SP sem clareza se incentivo chega a famílias pobres, aponta estudos. E da editoria Mundo, do New York Times, Michelle Obama dá conselhos em podcast que estreia ao lado de seu irmão, o Craig Robinson. E a ex-primeira-dama dos Estados Unidos vai entrevistar celebridades no programa IMO. E também agora outro destaque dos Estados Unidos: não nos apagarão, diz moradora sobre retirada de frase do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Locais observam obra para repintar trecho que se tornou símbolo antirracista da capital. E outro destaque sobre o Vaticano: o Papa Francisco passa mais uma noite tranquila, informa o Vaticano nesta terça-feira, dia 12. Ontem, no caso, nessa terça-feira. Líder da Igreja Católica está internado em hospital de Roma há mais de 3 semanas. E agora outro destaque internacional também sobre a guerra da Ucrânia. Ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa deixa 4 mortos, segundo Kiev. E os disparos ocorreram após a Ucrânia apoiar proposta americana de cessar-fogo de 30 dias. E antes de passar para o Oceli com o jornal O Estadão, eu gostaria de fazer um convite para você. Hoje, ao meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o tema de hoje será sobre criminalidade e economia. Acompanhe agora o convite feito pelo professor. Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir a questão da criminalidade e a economia. E conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. A página principal do jornal Estado de São Paulo, Sara Internautas. A manchete é o assunto de ontem para hoje, um assunto mundial. É dizendo que a Ucrânia aceitou o plano de trégua dos Estados Unidos, proposto pelos Estados Unidos, um plano de trégua da guerra com a Rússia. E agora os Estados Unidos esperam a resposta russa a esse plano. Aqui tem uma foto do último ataque que a Ucrânia fez na Rússia. E um ataque feito com drones. Diz assim a legenda desta foto: edifício residencial nas cercanias de Moscou, atingido por um drone ucraniano. Transporte aéreo e ferroviário foi suspenso na capital russa. Diz o texto da manchete. 3 anos após ser invadida, a Ucrânia aceitou a oferta americana de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. A decisão vem 11 dias após o bate-boca entre o presidente Volodymyr Zelensky e o presidente Donald Trump na Casa Branca, numa audiência na Casa Branca. Após aquela discussão, os americanos privaram Kiev, que é a capital da Ucrânia,
de ajuda militar e informações de inteligência, medidas revertidas ontem. Após o líder ucraniano ser convencido a aceitar o cessar-fogo de 30 dias. Caso Moscou acate os termos do acordo, a trégua pode ser estendida por outros 30 dias. Zelensky, presidente da Ucrânia, quer que Moscou, capital da Rússia, aceite uma pausa no combate no Mar Negro e nos céus do país e troque prisioneiros de guerra e devolva crianças levadas para a Rússia. Em paralelo, Estados Unidos e Ucrânia concordaram em assinar o mais rápido possível o acordo para que os americanos explorem recursos minerais raros no solo ucraniano. O presidente Donald Trump se mostrou disposto a receber de novo o presidente Zelensky na Casa Branca para mais uma audiência. Ainda sobre o assunto, tem uma matéria correlata dizendo o seguinte: maior ataque de drones a Moscou em 3 anos. Bombardeio atingiu 10 regiões da Rússia e deixou pelo menos 2 mortos e 3 feridos. Os russos responderam com um ataque aéreo a Kiev, capital da Ucrânia. Ainda chamada de capa, na área internacional, mas com repercussão no Brasil, agora não é mais a guerra entre Ucrânia e Rússia, mas é a guerra comercial promovida pelos Estados Unidos. Tarifa ao aço entra em vigor e Brasil é um dos mais atingidos. A medida terá forte impacto nas siderúrgicas instaladas no país. Cerca de 90% das vendas brasileiras são de material semi-acabado, usado como placas nos Estados Unidos na fabricação de carros, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos. Ainda na área internacional, Tribunal Penal Internacional. Ex-líder filipino que mandou exterminar traficantes é preso e vai a juízo e vai a julgamento em Haia. Na guerra de Rodrigo Duterte às drogas, policiais e milícias apoiados pelo governo mataram milhares entre 2016 e 2022. Aqui no Brasil, o crime organizado está ganhando muito dinheiro com fraudes bancárias que somaram, no ano passado, mais de 10 bilhões de reais e viraram o que eles estão chamando de cangaço digital. Migração das organizações criminosas para o ambiente virtual entrou no radar da Polícia Federal. Nas páginas internas, nós poderemos ver quais são os métodos para que essas facções criminosas tirem dinheiro via internet. Segurança Pública. Competição interna na Polícia Federal vai premiar equipes de policiais que fizerem mais indiciamentos. Iniciativa busca incentivar eficiência nas investigações, mas foi classificada como gamificação ridícula por delegados. Na área de cultura, a chamada de capa do caderno C2, que é o caderno de cultura e entretenimento do Estadão, é a estreia do filme The Electric State. É um filme da Netflix.
vai ser a partir de sexta-feira, dia 14, é de estreia aqui no Brasil, com o ator Chris Pratt, e custou para filmá-lo 320 milhões de dólares. Distopia em que as máquinas são as vítimas. STF, Poder Judiciário, julgamento. O Supremo Tribunal Federal confirma ampliação de alcance de foro privilegiado. O Supremo decidiu que os políticos que hoje só podem ser julgados pelo Supremo, mesmo ele deixando os cargos, continuarão sendo julgados pelo Supremo. É por isso que é uma ampliação desse foro privilegiado. Superfaturamento. Isso onde? Na Prefeitura de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes. O Ministério Público denuncia à Justiça que a Prefeitura de São Paulo superfaturou a água comprada para ser distribuída no Carnaval. O preço muito acima do mercado. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa é para a área de aviação. A ANAC suspende operações da companhia aérea Voepaz por irregularidades. E na área de política, a chamada de capa do Estadão é sobre partidos políticos. Ala de Lula resiste a nome apoiado por ele, Lula, para presidir o PT nacionalmente e busca opção. Rebelião contra o nome de Edinho Silva, que é o ex-prefeito de Araraquara, e que também já foi ministro na época da presidente Dilma. Ele que é o nome do presidente Lula e também do ex-ministro Zé Disseu, para comandar o PT, abriu uma crise interna, e a eleição para a presidência nacional do PT é só em agosto, mas a briga interna já começou. Antes de passar aqui para a Sara ler a capa do jornal O Globo, eu lembro a você que logo mais ao meio-dia nós teremos aqui o programa Gestão Pública. E o tema de hoje é sobre violência e economia. Quem faz o convite é o próprio apresentador do programa, o professor Clésio Arruda. Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir a questão da criminalidade e a economia. E conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. Bom, Oceli, hoje o jornal O Globo, no alto da capa, nos traz aqui um destaque do segundo caderno e fala sobre o Simply Red. O Mickey Hucknall lidera show da turnê de 40 anos da banda hoje no Rio de Janeiro e relembra vindas ao Brasil e também elogia o público, ama melodias. E como manchete de hoje é sobre a invasão russa, Ucrânia aceita a proposta americana de trégua de 30 dias na guerra. Só que falta Putin concordar com os termos. Cessar-fogo temporário servirá para uma negociação pela paz. E os Estados Unidos retomam ajuda a Kiev. E a manchete nos informa que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou a proposta de trégua feita pelos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias na guerra iniciada há 3 anos, desde que a Rússia invadiu o seu país. A pausa nos conflitos, que serviria para uma negociação de um acordo de paz permanente, depende agora do aceite do líder russo, Vladimir Putin, que deve conversar com emissários americanos nos próximos dias.
dias. E o entendimento entre os Estados Unidos e Ucrânia prevê ainda que os Estados Unidos retomem a ajuda militar a Kiev, suspensa desde que o presidente Donald Trump assumiu uma posição mais alinhada à Rússia. E não entrou no acordo, porém, nenhuma previsão de devolução de território à Ucrânia pelos russos, que hoje ocupam uma faixa correspondente a cerca de 20% do país na porção leste. E ainda da editoria internacional, Estados Unidos taxam aço e alumínio em 25% a partir de hoje. E o Brasil tentou adiamento e o presidente Lula alfineta o Trump e disse: fale manso. A Casa Branca confirmou que vão entrar hoje em vigor as taxas de 25% para importação de alumínio e aço nos Estados Unidos, o que deve afetar a indústria brasileira. Em visita a uma fábrica de automóveis, Lula criticou o presidente americano e abre aspas do presidente: não adianta o Trump gritar de lá, não tenho medo, de cara feia, fale manso comigo, fecha aspas. Em outro destaque de hoje, a ANAC vê falta de segurança e proíbe Voipaz de operar. Fiscalização iniciada após a queda de um avião da Voipaz em Vinhedo, localizado em São Paulo, em agosto, constatou que a companhia estava operando sem capacidade de garantir o nível de segurança das regras vigentes. Entre os problemas, pouco tempo de solo para manutenção dos aviões. E agora outra chamada de capa sobre política. Gleisi Hoffmann estreia buscando centrão e esfriando ânimos no PT. E ainda tentando aproximar relação com líderes partidários, ministra se dedicou a apagar incêndio de sua sucessão no PT, que virou crise pública. E cotado para 2026, Tarcísio vai à agenda de Bolsonaro. Alvo de denúncia por tentativa de golpe, ex-presidente recebeu o governador de São Paulo ao lançar o capacete. Abre aspas, só tenho elogios a ele, fecha aspas. E também outro destaque, o Valdemar poderá voltar a ter contato com o ex-presidente Bolsonaro. E o jornal O Globo também nos traz aqui como destaque esta imagem com a seguinte legenda: a polícia põe abaixo o luxuoso resort do tráfico. Parece um cenário paradisíaco no Caribe, mas é o maior símbolo de ostentação de Peixão, líder de facção do tráfico Terceiro Comando Puro, conhecido pela sigla TCP. Construído após o desmate da área, o resort tem lagoa artificial, piscina e coqueiros e fica entre comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas, perto da Avenida Brasil e da Linha Vermelha. E a polícia derrubou as construções. Apreendidas no fundo do lago e avaliadas em R$80 mil, as carpas foram levadas para um criadouro e o Peixão segue foragido. E mais abaixo, nós também temos agora destaques da editoria internacional. Suspeita de favorecer a empresa da família derruba Premier. O parlamento derrubou o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, alvo de suspeitas de conflito de interesses. O país terá novas eleições em maio. E agora sobre Groenlândia, eleição na Ilha Gelada sobre a sombra de Trump. Objeto de cobiça e ameaça de anexação por Trump, a Ilha do Ártico, que pertence à Dinamarca, foi às urnas para eleições legislativas, em que 5 dos 6 partidos defendem a sua independência. E agora sobre Filipinas, o ex-presidente Duterte é preso por crimes contra a humanidade. Ele tinha um mandato internacional de prisão pela política de execuções sumárias quando ainda estava no poder. E lembrando a vocês que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda, com debate sobre criminalidade e economia. Acompanhe o convite do professor. A todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir
a questão da criminalidade e a economia. E conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. Hoje, no Correio Brasiliense, as matérias de chamada de capa são: no alto da capa, nós temos duas chamadas, uma para uma festa da democracia e outra para a área de entretenimento lá em Brasília. Uma festa para celebrar a democracia. O presidente da Fundação Astrogildo Pereira, que é o Marcelo Aguiar, revelou no podcast do Correio Brasiliense os detalhes do evento que vai comemorar 40 anos da redemocratização do país e que será sábado, dia 15. E por que esses 40 anos? Porque fazem 40 anos que o Brasil, os brasileiros, retornaram a votar para escolher o presidente da República. Até então, quem nomeava os presidentes eram os militares, porque a gente viveu um período de ditadura militar. E o brasileiro não votava para escolher os seus dirigentes. Portanto, está fazendo 40 anos e a Fundação Astrogildo Pereira, lá de Brasília, vai fazer uma festa no próximo sábado. A outra chamada é diversão nos palcos. A vida da escritora Virginia Woolf, com a atriz Cláudia Abreu, esta aqui da foto, vestida de branco, em a peça chamada Virgínia. E as entranhas do teatro na outra peça chamada Sangue, são duas montagens, Virgínia e a peça Sangue, são duas montagens em cartaz lá em Brasília, que vai até o final de semana para quem está em Brasília assistir e ir ao teatro. A manchete de hoje do Correio é para um crime cometido, julgamento de um crime, a repercussão em 2009. É o crime conhecido, ficou conhecido como o crime da quadra 113 Sul. O relator do processo vota pela prisão de Adriana. O julgamento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, foi adiado. Diz assim: a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça adiou, pelo menos por 60 dias, a decisão final sobre o recurso da defesa contra a prisão da arquiteta Adriana Vilela, acusada de ser a mandante da morte de 3 pessoas em 2009. Quem são as 3 pessoas? Os pais dela, que era o então ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme, e a mãe dela, Maria Vilela, e a empregada da família, que era a Francisca Nascimento. Isso no apartamento na SQS, que é Superquadra S 113. Em sessão realizada ontem, os ministros ouviram as alegações da defesa de Adriana, as alegações também do Ministério Público do Distrito Federal e do ministro relator do caso, que é o ministro Rogério Estiete Cruz, que se posicionou favorável à prisão de Adriana. Ela está solta. Disse ele: não vejo possibilidade de rever o mérito da soberania dos jurados, argumentou o Rogério Cruz, que é o relator do caso. E ele, quando ele diz soberania dos jurados, porque a sentença foi determinada no tribunal do júri. O pedido de vista
partiu para o pedido de vista do processo para suspender o julgamento. O pedido de vista partiu do presidente da sexta turma, Sebastião Reis Júnior. Apesar do adiamento por 60 dias, a defesa de Adriana segue otimista em anular o julgamento de 2019. O crime foi em 2009. A sentença saiu em 2019, 10 anos depois. Abre aspas. Quem foi condenada por uma imagem da Adriana Vilela? Inventaram a tese de ganância. Fecha aspas, disse o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que é o famoso Cacai, lá de Brasília, ele que é advogado criminalista, e ele que faz a defesa de Adriana Vilela, condenada por ter matado os pais dela. E o crime teve essa repercussão nacional, porque na época o TSE, o José Guilherme, o pai dela, era ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, área internacional, ex-presidente filipino é preso e levado à raia. Rodrigo Duterte, que governou Filipinas entre 2016 e 2022, é acusado de execuções extrajudiciais de usuários de drogas e de traficantes lá em Filipinas. Foi investigado pelo Tribunal Penal Internacional e agora foi preso. Mãe de 2 homens mortos a mãe falou ao Correio Brasiliense sobre esse julgamento. Por mais espaços de poder à mulher. No mês das mulheres, que é o mês de março, a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, esta loira aqui de blazer rosa, no CB Poder, ela detalhou as ações contra a violência de gênero lá no Distrito Federal e também as ações para ampliar a participação das mulheres nos postos de decisão. Disse ela, a mulher precisa começar a participar dos espaços de poder. Celina também comentou sobre o quadro político nacional e defendeu a saída do PP, do Partido Progressista, o partido dela, do governo Lula. O presidente nacional do PP é o senador Ciro Nogueira, do Piauí. E ela defende que o PP entregue o Ministério do Esporte, a presidência da Caixa Econômica Federal e a diretoria do DENOX para deixar o governo e ir para a oposição. Absolvida na Dracon. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal arquivou o processo contra Celina Leão e mais 3, o deputado federal Júlio César Ribeiro e os ex-deputados distritais Cristiano Araújo e Bispo Renato Andrade, em suspeita de ilegalidades na área da saúde. Assassino cruel, de volta às grades. Vinícius Neres estava foragido havia 4 dias. Ele foi condenado a 23 anos de prisão pela morte da estudante universitária da Universidade Nacional de Brasília, a UNB, Aloíse Ribeiro, e cumpria pena em regime semiaberto. A polícia acredita que ele planejava a morte de uma outra jovem, lá na cidade de satélite chamado Gama, lá no Distrito Federal. Ucrânia.
proposta abre chance de uma trégua na guerra de Rússia e Ucrânia. Washington, capital dos Estados Unidos, e Kiev, capital da Ucrânia, chegaram a um acordo para um cessar-fogo iminente com duração de 30 dias e esperam a resposta de Moscou. Trump, presidente dos Estados Unidos, pretende conversar com o presidente russo Putin ainda nesta semana e para saber se ele aceita ou não os termos desse cessar-fogo. Não é terminar a guerra ainda, é só uma trégua de 30 dias. E a capital russa, Moscou, sofre um ataque massivo de drones ucranianos. Sinais para perfurar na foz do Amazonas, do rio Amazonas. A Petrobras tem autorização do IBAMA para a limpeza de sondas que seriam usadas na exploração do petróleo na região, chamada de margem equatorial. O documento não permite a pesquisa, mas é considerado um indício de um possível aval do IBAMA para fazer a perfuração de poços para saber se lá tem petróleo ou não. Justiça tecnológica. Com experiência em cibersegurança e voltado às inovações, o advogado Rodrigo Badaró tomou posse ontem no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele disse no seu discurso de posse: temos de inovar, investir em tecnologia, mas o grande desafio é sempre ter o olhar humano na evolução da justiça. Caia na água e emagreça. Exercícios físicos aquáticos com duração de 60 minutos, ao menos 2 vezes por semana, podem reduzir 3 quilos e 3 centímetros na circunferência da cintura após 10 a 12 semanas de prática. Pesquisadores acompanharam aulas de aeróbica, zumba, yoga e corrida. Matéria aqui na área de saúde. Cidade colorida, o ano todo, calendário das flores no Distrito Federal. Para qualquer lado que se olhe, lá no plano piloto, que é ali o miolo da cidade de Brasília, é possível ver o colorido das plantas pelas avenidas do Distrito Federal. De janeiro a dezembro, a cidade é embelezada por várias espécies. E hoje, no Caderno de Cidades, o Correio Brasiliense traz uma matéria sobre esse assunto. Na área do futebol, Fla-Flu tipo importação. O clássico começa a decidir o campeonato carioca hoje. O jogo será às 9h30 da noite, com 15 jogadores estrangeiros participando da disputa. 8 no lado do Flamengo e 7 no lado do Fluminense. O Flamengo é chamado de rubro-negro e o Fluminense de tricolor. Hoje ao meio-dia, lembro novamente aos senhores e às senhoras que hoje ao meio-dia nós teremos aqui o programa Gestão Pública. E o tema de hoje, qual é a relação entre criminalidade e economia? É isso que o professor Clésio Arruda vai abordar. Veja.
Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir a questão da criminalidade e a economia. E conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. Vamos agora para o jornal cearense O Povo de hoje. Como destaque, nós temos aqui uma matéria do O Povo Mais que fala que, para além do Castelão, o governo irá ampliar política de reconhecimento facial para áreas de grande fluxo, diz Etice. No caso, Etice é a empresa de tecnologia de informação do estado do Ceará. Em outra matéria também, parecer técnico da UFC questiona estudo e relatório de impacto ambiental do projeto Santa Quitéria. 10 startups cearenses são selecionadas para transformar a gestão pública do estado. E agora um destaque para o Ceará: a Polícia Civil cumpre 10 mandatos de prisão em operação contra ataques a empresas de internet. E outro destaque agora do O Povo Mais sobre a chacina no Porto das Dunas que aconteceu em 2017. Inquérito foi arquivado sem ninguém ter sido acusado. E agora sobre a capital de Fortaleza, os terceirizados da UFC paralisam atividades após atraso de salário e benefícios, como vale alimentação. Questão atinge trabalhadores dos campos de Fortaleza. Isso da editoria de política, oposição crítica Chagas da Casa Civil do governo Eumano por vídeo sobre preços de alimentos. E Adail defende secretário. E também é um destaque agora sobre da área de saúde, café da manhã ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares. E agora sobre um caso que aconteceu em Caucaia, a tentativa de chacina que aconteceu ontem à noite, terça-feira. Ao menos 5 pessoas são baleadas em Caucaia. Em Cariri, a PM desarticula grupo que planejava assassinar o ex-prefeito. E agora, também como destaque, sobre o bicicletar. O projeto se destaca por praticidade, mas falha na manutenção do serviço. E outra matéria aqui do O Povo Mais como destaque de hoje, a Polícia Federal mira membros de facção que deram suporte à fuga de presídio. E de política, os funcionários e aprovados da FAGEFOR serão absolvidos no quadro de servidores da capital. E hoje, na editoria de esportes, nós temos aqui como destaque: Fortaleza BC perde para o Bauru e encerra a sequência positiva no NBB. E mais abaixo também, ainda sobre a editoria de esportes, Maracanã enfrenta o Ceilândia em jogo de 2,3 milhões de reais pela Copa do Brasil. E a Champions, o Rafinha supera Neymar e Kaká e se torna brasileiro com mais gols em uma fase. E agora vamos para os destaques do Caderno de Vida e Arte, que é o de entretenimento do jornal O Povo. Vitória, polêmicas e bastidores do filme com Fernanda Montenegro. E outro destaque também, as escolas podem agendar visitação à Bienal do Livro deste ano de 2025. Oceli, quais são os destaques do jornal Valor Econômico de hoje? O valor econômico de hoje, no alto da capa, Sara, nós temos indústria automotiva. Brasil é referência de país estável num cenário em que despontam incertezas, diz John Elkann, da Stellantis. Aviação comercial. A ANAC suspende a operação da Voipaz, que é uma companhia aérea, e continuidade da empresa fica ameaçada. Inclusive, a Latam foi autorizada a buscar passageiros da Voipaz que estavam passando férias lá em Fernando de Noronha. E como a operação dessa companhia foi suspensa, outras companhias vão agora assumir esta tarefa. Chamada na área da indústria,
segmento de alta tecnologia cresceu no ano passado após 5 anos. Juros elevados podem afetar reação, diz Carnegie em entrevista ao Valor Econômico. A manchete do Valor Econômico é sobre o investimento em poupança no Brasil e dizendo que a taxa de poupança cai pelo 3º ano seguido, sinal negativo para avanço do investimento. Indicador foi de 17,1% do PIB, isso em 2021, e fechou em 2024 em 14,5% do PIB. Portanto, 17,1% em 2021 para 14,5% no ano passado, abaixo do nível de vários emergentes. Na área internacional, a tarifa de Trump sobre o aço e sobre o alumínio que afeta o Brasil entra em vigor hoje. O presidente americano Donald Trump confirmou a entrada em vigor hoje de tarifas de 25% sobre toda a importação de aço e alumínio feita pelos Estados Unidos. Toda importação, todo o aço e todo o alumínio que entram nos Estados Unidos tem 25% de imposto. Destinada a diferentes países produtores, a medida afeta diretamente o Brasil. Os Estados Unidos são o destino de quase 50% das exportações de aço produzido no país. O porta-voz da Casa Branca disse ontem que a tarifa é destinada a todos os parceiros comerciais, sem exceções e sem isenções. O Ministério do Desenvolvimento disse que não faria declarações sobre o assunto. E o ministro do Desenvolvimento é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ontem, Donald Trump chegou a ameaçar cobrar as tarifas sobre metais importados do Canadá para 50%. Acabou voltando atrás após a província canadense de Ontário suspender uma sobretaxa de 25% sobre exportações de energia para os Estados Unidos. Ainda na área internacional, Ucrânia aceita cessar-fogo e Estados Unidos retomam apoio militar ao país. Mas não é só porque aceitou o cessar-fogo, é porque aceitou que os Estados Unidos comecem a prospectar no solo ucraniano minérios raros. Quebra da safra lá no Rio Grande do Sul poderá dar um prejuízo de 13,5 bilhões de reais. O governo brasileiro quer usar dinheiro de fundos para abater dívida. O governo poderá usar 23,6 bilhões de reais parados em fundos públicos para amortizar a dívida pública neste ano de 2025. Esse é o superávit financeiro de 5 fundos que poderão ser desvinculados conforme lei complementar aprovada no fim do ano passado no pacote de contenção de gastos. A maior parte, 11 bilhões, virá do Fundo Aeronáutico, destinado a custear despesas da Força Aérea Brasileira. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo de hoje, na área da coluna do Estadão, nós temos sobre o STF vai gastar R$7.000 em lenços com toque de seda para presentear as autoridades. E no texto diz que os acessórios de alta qualidade e com toque de seda, textura macia, excelente caimento, acabamento impecável, será de souvenirs para mulheres. No mês passado, o STF já desembolsou R$38,4 mil com 100 gravatas, com o mesmo objetivo para presentear os homens.
E a coluna do Estadão obteve o processo de compras desses lenços por meio da Lei de Acesso à Informação. A procura pelas peças foi formalizada no dia 6 de fevereiro e 2 empresas mandaram propostas e a encomenda ficou com a Scarfme, Indústria e Comércio de Lenços, sediada em Cajamar, em São Paulo, que apresentou o valor mais baixo de acordo com dados do STF. E no jantar com empresários do grupo Esfera Brasil, esta semana, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, ele que faz parte aí do partido PL do Rio Grande do Norte, criticou o descontrole de gastos públicos no governo do Lula e apontou o pecado original, que é a PEC da transição. E o senador bolsonarista também disse que o perfil da dívida pública piorou e levou o país a um cenário que inibe investimentos. E abre aspas. A relação da dívida PIB, que tínhamos recebido em 75% e entregamos em 71%, já está em 78%, embicada para cima. O perfil está se deteriorando, com prazo menor e juros cada vez maiores. E agora vamos acompanhar as matérias da editoria de política, que é sobre partidos. Briga por presidência do PT se agrava e ala de Lula avalia candidato alternativo. O Edinho Silva, nome apoiado pelo presidente, conversa com Gleisi e Humberto Costa e faz ofensiva para quebrar resistências na corrente, construindo um novo Brasil. E a matéria nos informa o seguinte, que desde o ano de 2002, quando foi eleito pela primeira vez para o Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não enfrenta uma rebelião no PT como agora. A crise foi deflagrada pela corrente Construindo um Novo Brasil, com a sigla CNB, majoritária no PT, porque uma ala desse grupo, que é o mesmo de Lula, não aceita Edinho Silva, que é o nome indicado por ele para presidir o partido. E o ex-prefeito de Araraquara, o Edinho, conversou ontem com a nova ministra de Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann, e com o senador Humberto Costa, presidente interino do PT. Ele tenta construir uma aliança em torno de suas propostas para um partido menos belicoso, mas diante das dificuldades, seus aliados querem antecipar a inscrição da candidatura para os próximos dias, com o objetivo de criar um fato consumado. E aqui nesta imagem nós temos aqui uma legenda sobre rivais, o presidente e Zema em Minas, farpas e indiretas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de Minas, o Romeu Zema, que faz parte do Partido Novo, trocaram farpas e indiretas ontem sobre as estruturas de governo e a economia. Os dois participantes da inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex em Betim. E o jornal também destaca uma fala de Edinho Silva, ele que é o ex-prefeito de Araraquara. Ele disse o seguinte: eu estou muito indignado. É revoltante que uma reunião feita para construir a unidade partidária tenha sido vazada como instrumento de luta interna. Outra matéria sobre Lava Jato, a PGR recorre de decisão do ministro Dias Toffoli que beneficiou Palocci. E Paulo Gonet vê prova robusta e entra com recurso para reverter a anulação de todos os processos do ex-ministro petista. E o texto da matéria também nos informa que a PGR entrou com recurso no STF para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli, que derrubou todos os processos e investigações que atingem o ex-ministro Antônio Palocci, governos Lula e Dilma, na Operação Lava Jato. E o procurador-geral, Paulo Gonet, pede que o ministro reconsidere a própria decisão ou envie o processo para julgamento no plenário do STF. E também o Paulo Gonet tem um destaque aqui para sua fala. Ele diz o seguinte, que o pleito de Palocci se sustenta na pretensão de se desvincular de um acervo probatório válido e robusto.
Outra matéria também ainda na editoria de política que fala sobre julgamento, o STF confirma a ampliação de alcance do foro. A Corte decide que investigações sobre autoridades devem continuar a tramitar no tribunal mesmo após fim de mandatos. E o ministro Cássio Nunes Marques foi um dos que seguiram o relator. Um destaque aqui para a sessão de posicionamento, o STF havia restringido o foro por prerrogativa de função em 2018 e agora mudou o seu entendimento. E sobre o inquérito de golpe, o contato entre Bolsonaro e Valdemar é liberado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou ontem a decisão cautelar que impedia o ex-presidente Jair Bolsonaro, do partido PL, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de manterem contato para não obstruir a investigação sobre o plano de golpe. E a restrição estava em vigor desde fevereiro do ano passado, 2024. E na decisão, o ministro afirmou como Valdemar não foi denunciado pela PGR no inquérito do golpe, não há necessidade da manutenção da medida. E aqui temos as aspas de Alexandre de Moraes sobre o caso. Embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a PGR não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas, disse o Alexandre de Moraes. E agora vamos acompanhar a editoria internacional sobre a guerra de Putin. Ucrânia aceita trégua proposta pelos Estados Unidos e espera resposta russa. O governo americano aceita retomar envio de ajuda militar e compartilhamento de inteligência. E o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse o seguinte: agora a bola está com Moscou. Vamos dizer a eles que é isso que está sobre a mesa. A Ucrânia está disposta a parar de atirar e começar a conversar. Cabe à Rússia dizer sim ou não. E ainda do internacional, sobre a guerra da Ucrânia, drones ucranianos atacam Moscou e 2 pessoas morreram. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver este prédio, que é um residencial em Moscou, que foi atacado por drones da Ucrânia. E o jornal O Estadão nos traz aqui um panorama sobre essa guerra. E diz que 12,5 mil civis foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra, segundo a ONU. 29,17 mil é o número de civis feridos no conflito desde o seu início no ano de 2022. E 6,3 bilhões de refugiados da guerra foram registrados na Europa e outros 6,8 milhões nos demais países. E aqui nos traz também esse dado que 3 em cada 4 ucranianos apoiam a adesão do país à OTAN, segundo pesquisa de setembro. E por último, 547 companhias estrangeiras se retiraram da Rússia em resposta à guerra. E falando aqui ainda sobre esse ataque dos drones pela Ucrânia, a operação atingiu 10 regiões da Rússia e suspendeu o transporte aéreo e de trens da capital. E agora vamos para a editoria de Metrópole, que fala sobre o crime organizado. Fraude bancária bate 10,1 bilhões de reais e chefe da Polícia Federal fala em cangaço digital. Rodrigues quer integração com bancos para combater crime organizado. Sarrubo propõe ação do COAF contra facções e Febraban quer punir quem aluga CPF, que são os chamados laranjas. E no caso, também há a cobrança de mais punição. Responsabilizar executivos de instituições financeiras negligentes com fragilidade de contas também é citado. E outro destaque sobre segurança: por mais indiciamentos, a Polícia Federal lança competição interna entre equipes. O desafio 2025 será para todas as 27 superintendências regionais. Alguns delegados falam em gamificação ridícula.
E sobre a educação, o Ministério da Educação adia definição sobre mudanças nos cursos EAD. Portaria prorroga prazos e mantém proibidos novos programas. Proposta de regulação está parada na Casa Civil. E temos um destaque na seção O que quer o Ministério. A pasta, no caso, quer exigir, por exemplo, que haja a aplicação de provas presenciais a cada ciclo. E ainda no Metrópolis, em São Paulo, o Ministério Público acusa a Prefeitura de superfaturar água distribuída no Carnaval deste ano. O órgão vê prejuízo de 1,2 bilhão de reais aos cofres públicos. Preço pago está de acordo com o valor de mercado, disse aí a gestão paulistana. E a justificativa é que o valor de cada garrafa d'água englobou gastos com refrigeração e logística, diz a Prefeitura de São Paulo. E agora na editoria de esportes sobre a Libertadores, Corinthians joga por virada e classificação histórica. Após perder do Barcelona de Guayaquil por 3-0, o alvinegro joga em casa e precisa de vitória cheia de gols para avançar à fase de grupos. O meia argentino Rodrigo Garro, este que está aqui na imagem destaque, tem jogado com dores no joelho. E sobre a Champions League, Rafinha supera Neymar, Kaká e Rivaldo como artilheiro brasileiro. O brasileiro chegou à marca de 11 gols na Champions. E também ainda na editoria de esportes, agora sobre o Campeonato Paulista. A federação define datas das finais e cria problema para a CBF. Primeira decisão entre Palmeiras e Corinthians será domingo no Allianz Parque. Finalíssima será dia 27 na Neoquímica Arena. Nessa imagem aqui, em destaque, temos o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol. E eles definiram já as datas. E antes de passarmos para o Oceli, com as páginas internas do jornal O Globo, gostaria de lembrar a você que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda, falando sobre criminalidade e economia. Acompanhe o convite do professor. Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir a questão da criminalidade e a economia. E conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. Nas páginas internas do jornal O Globo, Sara e internautas, na página de editoriais, nós temos o primeiro assunto abordado. Será erro usar fundo do pré-sal para baixar a conta de luz? Sugestão de ministro é insensata. Em vez disso, o governo deveria agir para cortar subsídios sem sentido. Segundo editorial, alta nos acidentes com moto no Rio de Janeiro demanda mais ação da prefeitura. A cada 25 minutos, uma ocorrência no trânsito com motociclista exige atendimento médico na cidade. Agora, as páginas de política do jornal O Globo, desta quarta-feira, dia 12 de março. Dupla jornada. Gleice Hoffmann inicia trabalhos dividida entre quebrar a resistência dos partidos do Centrão e esfriar a guerra interna do Partido dos Trabalhadores. Escalada da crise. Reunião na casa de ex-presidente do PT, Gleice Hoffmann, com a presença de Lula, discutiu sucessão no partido. Opositores à candidatura de Edinho Silva para a presidência nacional do PT elencaram razões pelas quais ele não seria eleito em julho. Lula ouviu. Sexta-feira, isso foi na quinta. Na sexta-feira,
O senador Humberto Costa assumiu o mandato tampão na sigla do PT com a bênção da ala majoritária, a chamada CNB. Questionado pelo jornal o Globo sobre o apoio a Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara, o senador afirmou que, se o Edinho for defendido pelo presidente Lula, não haverá problema em apoiá-lo. No domingo, em evento em Matão, em São Paulo, Edinho expressou insatisfação ao dizer que Lula foi usado por responsáveis por reunião lá com Lula e reclamou do vazamento do encontro. Uma foto postada pelo vice da sigla, o Washington Quaquá. Na segunda-feira, mesmo com guerra aberta contra sua candidatura, Edinho foi à posse da deputada federal Gleice Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Os dois trocaram abraços públicos e combinaram uma reunião para o dia seguinte. Ontem, terça-feira, Gleice se encontra com Edinho. Em entrevista ao blog da jornalista Malu Gaspar, o Washington Quaquá questionou apoio de Lula ao ex-prefeito. À tarde, a entrevista à rádio CBN divulgou nota pedindo unidade partidária. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, sinaliza que Eduardo Bolsonaro vai presidir comissão alvo de disputa. O Partido Liberal não cede no comando do Colegiado de Relações Exteriores, apesar de pressão do PT. O objetivo é defender o ex-presidente Jair Bolsonaro em eventos internacionais e manter a interlocução com o governo de Donald Trump. E aqui nós temos duas fotos que ilustram essa matéria. De um lado, o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o PL quer Eduardo no comando da Comissão de Relações Exteriores, e esta outra foto é do Lindenberg, ele que é o atual marido da Gleice Hoffmann, também é do PT, deputado federal. E o Lindenberg questiona indicação de Eduardo para a comissão, para presidir a Comissão de Relações Exteriores. STF torna réus deputados do Partido Liberal suspeitos de vender emendas parlamentares. Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa são acusados de corrupção. O Josimar Maranhãozinho, ele como o nome está dizendo, é do Maranhão. O Pastor Gil também é deputado federal do Maranhão. E o suplente Bosco Costa é de Sergipe. Foram acusados pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva e organização criminosa. Os três negam as acusações, claro. O relator do caso, no STF, é o ministro Cristiano Zanin, que votou pelo recebimento da denúncia. Ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. O julgamento ocorreu no plenário virtual, sistema onde cada ministro deposita seus votos. Apenas Moraes apresentou o voto escrito e os demais ministros apenas acompanharam o relator, Cristiano Zanin. Em seu voto, Zanin considerou que há evidências suficientes para o recebimento da denúncia e a abertura de uma ação penal. O mérito do caso, com condenação ou absolvição, ainda será
analisado. Segundo a acusação, os 3 deputados solicitaram a um prefeito do interior do Maranhão, isso no ano de 2020, vantagem indevida no valor de R$ 1.600.000 em troca da indicação de R$ 6.600.000 em emendas parlamentares. De acordo com a PGR, o valor da suposta propina foi cobrado do prefeito, mas não houve sucesso na liberação desta propina. Em defesa preliminar apresentada no processo, os advogados do deputado Josimar Maranhãozinho afirmam que a denúncia é feita por uma série de descabidas ilações e infundadas conclusões sem o devido suporte probatório e que não há comprovado que o deputado é o autor da emenda que foi atribuída e nem que houve acerto para o desvio dos recursos públicos. Já a defesa do deputado federal Pastor Gil informou no processo que, abre aspas, não é possível extrair a descrição de sequer uma ação ou omissão atribuível ao deputado Pastor Gil, que subsuma aos elementos de tipo penal, objetivo muito menos corrupção passiva. Já o suplente de deputado federal Bosco Costa, de Sergipe, afirmou no processo que a PGR atribui a ele a indicação de uma emenda parlamentar apenas com base em diálogos de terceiros e anotações manuscritas particulares. Bem, o processo vai começar a tramitar no Supremo e o autor, o relator, é ministro Cristiano Zanin. Brasileiro iguala argentino em preocupação com a inflação. O presidente Lula e o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, trocam farpas em eventos lá em Minas Gerais. O governador fez referência crítica ao tamanho do ministério do presidente Lula e o presidente questionou investimentos de Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, no estado. Zema participou das agendas com Lula ontem, depois de ser criticado por faltar a eventos do Palácio do Planalto, no estado de Minas Gerais. E ontem ele resolveu aparecer. O Supremo Tribunal Federal amplia regras para o foro privilegiado. Com placar de 7 votos a 4, maioria dos ministros da Corte acompanha o relator e considera que envio de caso a outra instância, quando o mandato se encerra, produz prejuízo para a investigação. Diz assim o texto desta matéria. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o julgamento que ampliou o foro privilegiado nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo após a saída da autoridade, da pessoa, da função. A análise do tema estava sendo realizada no plenário virtual da Corte e terminou após sucessivos pedidos de vista. Prevaleceu no julgamento o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Pelo entendimento do relator, o foro privilegiado de um político fica mantido no STF se o crime tiver sido cometido durante o exercício da função de parlamentar, mesmo em caso de renúncia, mesmo em caso de não reeleição ou de cassação do mandato. Gilmar Mendes defendeu manter na Corte os processos de autoridades com foro privilegiado
por prerrogativa de função, mesmo após o fim de seus mandatos. De acordo com seu voto, os casos só seriam analisados em instâncias inferiores quando o crime for praticado antes da pessoa assumir o cargo público. O envio de caso a outra instância, quando o mandato se encerra ainda, produziria prejuízo para a investigação. Abre aspas, para citar um trecho do voto do relator Gilmar Mendes. Abre aspas. A saída do cargo somente afasta o foro privativo em casos de crimes praticados antes da investidura do cargo ou ainda dos que não possuam relação com o seu exercício, destacou o ministro Gilmar Mendes. O governador Tarcísio de Freitas vai a evento com Bolsonaro, que resiste a lançar outro candidato a não ser Tarcísio. O governador faz aceno ao eleitor do ex-presidente Bolsonaro, que criticou a inelegibilidade dele até 2030 e descartou ex-ministro ao Planalto já em 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro atacou ontem a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que o acusa de liderar uma trama golpista e disse que uma eleição presidencial em 2026, sem a sua presença nas urnas, na campanha, seria uma negação à democracia. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que é filiado ao Partido Republicanos, que voltou a fazer acenos ao eleitorado do ex-presidente, Bolsonaro participou da 14ª edição do Salão das Motopeças, em São Paulo, onde o Bolsonaro lançou uma linha de capacetes de grafeno. Ele brincou com o fato de não usar o item de segurança obrigatório em motocicletas quando era presidente, dizendo que a situação seria diferente agora com o novo modelo. E também porque não é mais presidente da República. Considerado o principal herdeiro político de Bolsonaro, o governador Tarcísio concordou com as contestações feitas pelo presidente às provas elencadas, listadas pela PGR na denúncia da suposta trama golpista. O governador confirmou presença em uma manifestação convocada por Bolsonaro em defesa da anistia para os condenados pelos ataques golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E esse evento será no próximo domingo, dia 16, lá na praia de Copacabana. O ex-presidente, por sua vez, insistiu em uma candidatura ao Palácio do Planalto no ano que vem, mesmo estando inelegível, devido à condenação no Tribunal Superior Eleitoral, e descartou ser substituído por Tarcísio. Abre aspas. Eu não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime que eu cometi? Reunir com embaixadores? Tenha paciência, disse Bolsonaro. Tarcísio de Freitas concordou com o padrinho político, dizendo: acho que está certo. Por isso que Bolsonaro é o meu candidato dele à presidência da República. O ex-presidente rebateu conselhos que tem recebido de líderes partidários da direita para abrir mão da candidatura, o que destravaria a articulação desse campo para as eleições de 2026. O senador Ciro Gomes
o senador Ciro Nogueira, do PP, por exemplo, já declarou que o ex-presidente precisa decidir ainda este ano se é candidato ou não, se vai apoiar alguém ou não. Disse o senador Ciro Nogueira: conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser. Por enquanto, eu sou candidato, disse Bolsonaro. O nome mais cotado na direita para disputar o Palácio do Planalto é realmente do governador Tarcísio de Freitas, mas publicamente o governador afirma que disputará a reeleição ao governo de São Paulo. Outra matéria sobre política. O ministro Alexandre de Moraes libera o contato do ex-presidente Bolsonaro com Valdemar da Costa Neto. Eles estavam proibidos de se falarem. Bolsonaro e o ex-presidente e o atual presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, marcaram o encontro para hoje, quarta-feira, a portas fechadas, na sede do partido em Brasília, para esse primeiro contato público liberado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes defende responsabilização de Big Techs, tem posição política e ideológica. Ao participar de aula inaugural, lá em São Paulo, Moraes afirmou que Brasil vive anomia. Agora, na editoria de Brasil, nós temos uma matéria, a primeira matéria, público fora do alvo. Escolas cívico-militares em São Paulo terão maioria de alunos com boas notas e sem carências. O presidente da COP30 minimiza críticas a pedido de negociação. Editoria de Economia. Sem exceções ou isenções, Estados Unidos confirmam tarifas sobre aço e alumínio. O Brasil tinha pedido mais prazo para que os Estados Unidos passassem a cobrar 25% das importações desses dois produtos para o ISEA. Bolsa de valores voltam a cair com idas e vindas do presidente Donald Trump. Resgate de fundos pode melhorar contas públicas. Reforma no empréstimo consignado privado para aqueles que têm carteira assinada, carteira de trabalho assinada, inicia restrita a novo empréstimo. A ANAC suspende voos da companhia Voepaz por falta de segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil diz que a empresa não conseguiu solucionar as irregularidades encontradas. Desde o acidente lá em Vinhedo, São Paulo, que matou 62 pessoas, a Voepaz vinha sendo fiscalizada. Exigências incluíam redução da malha e o aumento de tempo em solo dos aviões, entre outras opções. E esse aumento do tempo em solo dos aviões é para fazer reparação, manutenção. A ilha de Fernando de Noronha passará a operar com jatos em abril. Banco Inter expande operações para a Argentina. Conta de luz da Enel no Rio de Janeiro terá um aumento de 1,31%. Isso aí é para que os cearenses, que também são assistidos por essa empresa, já aparece um aumento também para os consumidores de luz cearenses.
o consumidor industrial da concessionária terá diminuição de 3,35% na tarifa. Percentuais foram aprovados ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que adiou decisão sobre redução ou manutenção da Light. As lojas americanas iniciam arbitragem contra ex-diretores após fraude. Antes de passar aqui para a capa do jornal Correio Brasiliense, eu convido você a ouvir, a ver esse convite do professor Clésio Arruda, porque logo mais ao meio-dia nós teremos o programa Gestão Pública e o tema de hoje é Criminalidade e Economia. Veja. A todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir a questão da criminalidade e a economia e conosco está aqui no nosso estúdio o professor Nestor Santiago, que é advogado criminalista, doutor mestre especialista em Direito, professor da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Aguardamos a todos para esse debate ao meio-dia. Bom, Celi, hoje nas páginas internas do Correio Brasiliense, na editoria de política, temos aqui esta matéria sobre poder. Bolsonaro e Valdemar retomarão conversas. Alexandre de Moraes revoga medidas cautelares contra o líder do partido PL, inclusive a que proibia de se encontrar com o ex-presidente devido às investigações sobre tentativa de golpe de Estado. O dirigente partidário foi indiciado pela Polícia Federal no caso, mas a PGR não o denunciou. E aqui nesta imagem nós temos ambos abraçados e com a legenda diz que o Valdemar Costa Neto não foi denunciado pela PGR, ao contrário de Bolsonaro e outros 33 investigados pela PF. E sobre esse caso nós também temos uma matéria que está também relacionada aí ao inquérito de golpe. Estratégia ousada. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais no governo Jair Bolsonaro, optou por uma estratégia ousada e suicida no inquérito do golpe. Os advogados pediram que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sejam impedidos de participar do processo. A defesa sabe que a perspectiva de vitória é quase inexistente, mas insiste na argumentação para jogar luz sobre o que considera um processo, abre aspas, arbitrário, vingativo e inquisitorial. E agora, outro destaque também, só neste caso sobre o judiciário, o olhar tecnológico no CNJ. Rodrigo Badaró leva para o colegiado a bagagem de quem coordena o Observatório da Cibersegurança e Proteção de Dados. E o texto desta matéria diz o seguinte: indicado pelo Senado, Badaró é receptivo ao uso das novas tecnologias por enxergar aspectos que podem contribuir para o fluxo das ações judiciais, mas ele considera, abre aspas, grande desafio conciliar a inovação, o uso da tecnologia e a celeridade com cuidado na análise da matéria, fecha as aspas. E aqui nesta imagem nós temos o Badaró, para ele, as novas tecnologias agilizam a justiça, mas não substituem o olhar humano nas análises das causas. E ainda agora, um destaque sobre o Congresso: Gleisi e líderes da base se reúnem para afinar a viola. E na Editoria Brasil, a celebração da volta ao Estado de Direito. Evento no sábado festeja, mas discute o fim da ditadura militar e os cuidados para que não haja retrocessos. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e também convidá-los para que vocês acessem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até mais.